Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Felipe Bregonci e esse é o Não É Bem Assim. No mês de setembro eu resolvi falar sobre saúde mental. Eu defini todos os vídeos do mês de setembro para falar sobre questões de saúde mental que rondam o nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe. Só que aí eu saí falando no primeiro, eu comecei a falar sobre a prevenção do suicídio. No segundo eu comecei a falar sobre ansiedade, busca de profissional, Só que aí, ontem, escrevendo sobre depressão, eu tava pensando... Cara, mas será que eu já não tô falando de um jeito como se todo mundo já soubesse o que é psicólogo, o que é psiquiatra, o que é terapia, o que não é? Será que não seria mais bacana eu trazer isso para um começo, para explicar exatamente um beabá de como é isso tudo? Porque não adianta, a gente não consegue democratizar um debate se a gente não tá falando a língua de todo mundo. E a minha ideia nesses vídeos é propor um debate, levar conhecimento tanto para um adolescente, para um pré-adolescente de 12 anos, como para uma senhora de 85. Eu quero que o entendimento seja feito para todo mundo. Então hoje, esse vídeo aqui é exatamente para a gente esclarecer alguns pontos, para falar sobre psicologia, psiquiatria, terapia, Freud, todo mundo. Vamos entender um apanhado geral para falar sobre tudo isso. Se você é novo no canal, você já se inscreve, ativa as notificações, curte, comenta e compartilha e fica aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso. Nesse mês de setembro, devido ao Setembro Amarelo, eu optei por falar sobre temas relacionados à saúde mental. Prevenção do suicídio, ansiedade, depressão e positividade tóxicas foram alguns dos temas escolhidos. Inclusive, eu já fiz, a gente já tem 2 vídeos que estão prontos, que vocês vão poder assistir no final desse vídeo. Falei sobre a quebra de preconceitos, falei sobre o tratamento com auxílio de medicamentos e sem medicamentos, sobre atividades físicas para auxiliar no tratamento e falei sobre a importância de procurar um profissional. E talvez eu tenha pecado exatamente nesse ponto. Falar sobre psiquiatria, psicologia e terapia no Brasil ainda pode parecer uma questão elitista. Talvez e muito provavelmente não sejam os assuntos mais falados nas periferias, nas escolas mais afastadas, onde as preocupações são outras. Só que é aí que entra a grande questão. Não é porque essas pessoas não falam que elas não sintam ou que elas não precisem de um acompanhamento psicológico. Muito pelo contrário. Às vezes são as pessoas que mais precisam. E por não conhecerem, por não entenderem aquilo que elas estão passando, elas estão sentindo, elas sofrem em silêncio com todo esse preconceito que foi criado em torno dos assuntos sobre saúde mental. A falta de informação e todo esse estigma só reforça ainda mais o sofrimento e a falta de informação. É sobre isso que a gente precisa falar. Se você já sabe o que é psicologia, psiquiatria, terapia, não tem problema, continua aí porque a gente tem sempre mais a aprender como também a ensinar. E se você não sabe, vamos junto nesse rolê falar um pouco mais sobre saúde mental de uma forma clara e bem mais democrática. Aqui na internet a gente consegue falar sobre muitas coisas, a internet possibilita isso pra gente. Hoje no Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas, já existem mais de 250 milhões de celulares ativos no país. E se a gente quer democratizar esse debate, chamando todo mundo para a roda para falar de uma forma simples sobre saúde mental, a gente precisa bater esse papo e falar sobre psicologia, psiquiatria e as terapias que podem salvar vidas. E a primeira pergunta que eu faço é: você sabe a diferença entre o psicólogo e um psiquiatra? Tanto os psicólogos como os psiquiatras são profissionais qualificados que podem cuidar da nossa saúde mental. São eles que nos ajudam a lidar com as nossas próprias questões, sejam elas psíquicas e como a gente se relaciona. Mas existem diferenças entre os dois. A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais na nossa vida. Seja ela na nossa vida particular, seja ela em família, na escola, no trabalho, em sociedade de um modo geral. São os profissionais de psicologia que podem atuar nessa área. Ele vai trabalhar todas as questões psicológicas, afetivas, de aprendizagem e comportamental. Com técnicas, porque eles não são mágicos, eles conseguem identificar sensações, emoções, percepções e vão investigar alguns padrões de sono, alguns distúrbios de alimentação e buscar entender, por exemplo, por que pensamentos negativos rondam a nossa cabeça numa tarde de quarta-feira aleatória. É um campo bem vasto que pode contribuir com muitas áreas de conhecimento. E a gente pode falar sobre várias áreas.
psicologia experimental, psicologia da personalidade, psicologia clínica, psicologia do desenvolvimento, psicologia organizacional, psicologia da educação, psicologia da aprendizagem, psicologia esportiva, psicologia forense e a neuropsicologia. Já os psiquiatras são formados em medicina com residência e especialização em psiquiatria. Eles tratam as questões patológicas, têm uma relação mais forte com a biologia e a neuroquímica. Certamente eles farão um diagnóstico de exclusão. Eles podem também pedir alguns exames para entender melhor o que pode estar acontecendo com o nosso corpo. Se falta algum tipo de vitamina, então para entender as nossas taxas hormonais, e pode pedir até alguns exames neurológicos, que aí ele vai poder juntar tudo isso para fazer um diagnóstico. Pode facilitar tanto no diagnóstico quanto no tratamento. E são os psiquiatras que vão prescrever medicação caso ele considere que seja necessário para o seu tratamento. O psiquiatra pode te direcionar para um atendimento de um psicólogo, porque aí você vai continuar o seu tratamento não só com medicação, mas com o tratamento na causa raiz daquilo que você está sentindo. A medicação ela vai auxiliar a regular todo o seu corpo, mas é na terapia que você vai conseguir tratar a causa raiz daquele problema. E o psicólogo também, por sua vez, pode te direcionar para um psiquiatra caso ele entenda que você precisa desse acompanhamento psiquiátrico dentro de um atendimento mais específico, dentro do seu quadro específico. Se ele entender também que você precisa de medicação, ele vai fazer esse direcionamento. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a consulta com o psicólogo permite que você possa falar o que você quiser. Você tem total liberdade para desenvolver tudo aquilo que você sente, falar como você vive, o que te incomoda. Você tem a liberdade de ser você, sem nenhum preconceito ou qualquer tipo de julgamento. Nada do que você disser ali vai sair daquela sala. O código de ética da psicologia é muito claro nas questões de confiabilidade e elas são muito respeitadas por esses profissionais. Na relação que estabelece entre o terapeuta e o paciente, o sigilo é essencial, justamente por possibilitar que o paciente possa conversar sobre a sua intimidade, na certeza de ser respeitado quanto à confidencialidade de tudo que ele está falando. Agora, separando psicólogos e psiquiatras, ponto parágrafo na outra linha travessão, a gente precisa falar sobre uma coisa muito importante. Coaching não tem formação nem em psicologia e nem em psiquiatria. Combinado? Não há certificação científica para existências de coach. Na maioria das vezes, a gente pode resumir eles dizendo que são pessoas com falsa imagem de serem bem-sucedidos, porque na maioria das vezes eles não são. Eles usam os gritos e umas frases de para-choque de caminhão para te impactar. Tem como base um bando de livro de autoajuda e provavelmente tiveram uma carreira meio bunda antes de se tornar coach. Eu falo sempre meio que brincando, zoando, mas é sério. O coach que se propõe a tratar a questão de saúde mental é um irresponsável e um charlatão que vai tentar aplicar nessas pessoas esses discursos falsos que dizem que para você querer alguma coisa é só você mentalizar, que nada vai te parar e várias outras frases batidas que a gente já conhece por aí. Tudo rasteiro e extremamente irresponsável. Querer tratar saúde mental com o coach é a mesma coisa que você querer tratar sua perna quebrada tomando suco de laranja. Não vai melhorar em nada. E se você não procurar a ajuda de um especialista, isso tudo só vai piorar. A gente precisa ser sincero, a sua vida não vai mudar porque você assistiu uma palestra de um coach ou fez um curso de final de semana. Você só vai gastar dinheiro. E esses bobos da corte que gritam, pulam, ficam com as veias do pescoço saltados, os olhos esbugalhados, eles vão sempre naquela máxima do livro da autoajuda. Ele só ajuda quem faz, porque eles estão recebendo seu dinheiro para isso. Não existe fórmula mágica, a vida é dura e a gente precisa entender isso. Mas dá para ir vivendo sem problema. A gente consegue se fortalecer. A gente só vai ser alguém que ninguém para quando a gente entender o que está dentro de nós e como nós podemos lidar com tudo isso. Só um profissional sério pode nos ajudar. Eles podem tratar a causa raiz de tudo que a gente está sentindo e podem deixar a nossa vida mais leve, a nossa cabeça mais vazia, o nosso coração mais tranquilo. Eu sou um jornalista por formação, não sou psicólogo, não sou psiquiatra,
tô fazendo esses vídeos só pra gente poder democratizar ainda mais o debate. Sempre que eu penso em psicologia ou em terapia, eu lembro das questões dos direitos fundamentais da nossa Constituição. São ligados aos conceitos da pessoa humana e à sua personalidade, tais como a vida, a igualdade, a dignidade, a segurança, a honra, a liberdade e a propriedade. Tudo isso previsto na nossa Constituição, no artigo 5º e os seus incisos. Eu, particularmente, acho que ali deveria ter também como regra, como lei, uma bolsa-terapia, um direcionamento psicológico, porque faz bem pra todo mundo, gente. E todo mundo precisa de um acompanhamento psicológico. Tem até aquele meme que rola na internet que diz que a nossa geração toda precisa de psicólogo, porque a geração anterior também precisava, mas as pessoas achavam que era frescura. E, de fato, tá longe de ser frescura. Não tem nada disso. E você sabe exatamente o que é terapia? Porque a gente fala sobre terapia, mas a gente precisa explicar o que é. A terapia ou a psicoterapia refere-se ao tratamento de problemas psicológicos, emocionais e de comportamento. Através de técnicas verbais ou não verbais, o psicólogo ajuda o paciente a refletir sobre as suas questões e a encontrar formas diferentes e criativas de aliviar todo aquele incômodo que ele está sentindo. E aí você consegue melhorar seu relacionamento com você mesmo e com todas as outras pessoas. Geralmente, o foco da psicoterapia é em mudar pensamentos e emoções e comportamentos ineficientes. Em resumo, Freud acreditava que as pessoas podiam ser curadas tornando conscientes os seus pensamentos e motivações inconscientes, obtendo assim uma percepção sobre tudo aquilo. Ou seja, aquelas coisas que você nem imaginava que estava dentro de você e te fizeram mal lá num tempo aí, você conseguia trazer aqui pro dia de hoje e entender, esse negócio aí eu realmente não bateu muito bem. O objetivo da terapia psicanalítica é liberar essas emoções e essas experiências reprimidas. Ou seja, conscientizar o que estava inconsciente. Em pleno século XXI, ainda existem pessoas com preconceito com o psicólogo e a consulta a um psiquiatra. Inevitavelmente, isso acaba recaindo também sobre as pessoas mais pobres. Porque aí o que acontece? Não reforcem, não repitam essas frases relacionadas às questões de saúde mentais. Pai e mães, não falem para os seus filhos que depressão é falta de uma louça para lavar, que mente vazia é oficina do diabo, que ele precisa de mais Deus, que é por isso que ele tá assim sentindo essas coisas. Depressão é coisa séria, ansiedade é coisa séria, síndrome do pânico precisa de atenção, ou qualquer outra questão de saúde mental. A gente precisa entender a particularidade de cada um. Isso pode ser muito dolorido, isso pode dar ainda um peso maior, toda essa dor que já machuca diariamente todas essas pessoas. Estejam abertos a ouvir, estejam abertos a ler sobre, a pesquisar sobre esse tema. Eu já disse e eu vou repetir, e a gente precisa praticar a nossa empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro e entender que só quem sente e quem passa é quem pode definir aquilo. Acho que nos últimos 10 anos a gente vem vendo cada vez mais esse debate nas mídias de um modo geral. Acho que saúde mental vem saindo da sombra e vem vindo pra luz mesmo, né? Porque é um debate que chegou nos astros de Hollywood que tiveram depressão, nas atrizes da Globo que tiveram síndrome do pânico, nos cantores famosos que tiveram crise de ansiedade, artistas felizes que cometeram suicídio. E com a influência do capitalismo, esse debate chegou bem mais perto de nós. Porque as pessoas no trabalho ao nosso lado estão adoecendo. As pessoas estão começando a desenvolver essas doenças e estão se afastando. E aí a gente precisa falar sobre esses temas. A internet, inevitavelmente, também ajuda a democratizar esse debate. Ela mostra que não há uma idade, não há uma pessoa específica, um perfil específico, que não há classe social. Que, ou seja, tá todo mundo dentro dessa possibilidade. A gente precisa entender, você não é maluco, você não tá no fundo do poço. Em tempos de fake news, a internet também pode ajudar a criar uma rede de apoio que traz mais luz sobre esse tema, que mostra os caminhos de quem pode te ajudar. E é por isso que cada vez mais a população procura a ajuda de um profissional, devido às questões de cotidiano, crises pessoais, problemas afetivos, familiares, profissionais e vários outros. A gente precisa quebrar essa visão elitista sobre a psicologia. Ela não é só pra gente rica, ela é pra todo mundo e pode estar mais perto do que você pode imaginar.
Ah, e tem um outro ponto que eu acho muito importante pra gente falar. A gente não pode tornar a psicologia uma questão elitista, mas a gente também não pode querer precificar o trabalho das pessoas dizendo se é caro ou barato. Porque todo esse conhecimento adquirido gerou algum tipo de custo para esses profissionais. A gente precisa entender a particularidade de cada um deles. A gente pode procurar profissionais qualificadíssimos, mas que cobrem valores simbólicos, valores sociais, ONGs que atuem com trabalho de psicólogos com atendimento voluntário de psicologia. A gente pode procurar o serviço do CAPES pelo SUS, os hospitais escola das universidades que ministram atendimento gratuito ou a preços muito populares. Mais um ponto que a gente tem que usar como nosso grande aliado é a internet. A gente vai conseguir na internet procurar esses profissionais, os lugares mais perto da nossa casa. Faz essa pesquisa, procura por uma consulta gratuita, procura por uma consulta popular, com preços populares. Procura também por consulta online. Alguns profissionais já fazem atendimento via Skype ou algum outro aplicativo de vídeo, porque isso também pode ter um preço diferenciado e estar mais perto da sua realidade. E você pode também ter uma qualidade no atendimento de um bom profissional, mesmo que seja por uma rede virtual. Eu já falei disso aqui e eu vou continuar falando. Ainda mais agora, que eu tentei explicar de um jeito mais simples, eu espero. Se você tá se sentindo mal, não tá sabendo como lidar com algumas questões, se você não para de pensar e remoer suas ideias, procure a ajuda de um profissional, se cuida, não tem nenhuma vergonha disso. Muito pelo contrário, é um ato lindo de coragem que você tá tendo. Isso pode te fazer muito bem, isso vai aliviar a sua cabeça e seu coração cheio de dúvidas. Se o que você está sentindo te faz muito mal, se você não sabe como lidar, está te afligindo muito e você precisa resolver isso da forma mais rápida possível, se você não consegue pedir ajuda para ninguém, liga para o CVV, liga para o 188, o número 188, e conversa com os profissionais voluntários do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles certamente vão poder te ajudar e te auxiliar nesse momento. E se você está com um pouquinho de força, pede ajuda de um amigo, de um familiar, de alguém que está do seu lado, de alguém que você confia. Pede ajuda. Isso tudo pode ficar bem melhor. E é assim que realmente eu espero que cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo fique bem. E muito importante para isso é a gente compartilhar conhecimento e democratizar o debate. Então, se você já está assistindo até aqui, compartilhe esse vídeo. Pode ter gente que não sabe essas diferenças, pode ter gente que não sabe o que é terapia, muita gente pode estar precisando e não tem noção do que é. Então, curte, comenta, compartilha lá no grupo da família. Vamos trazer mais luz sobre esse debate. A gente continua no Setembro Amarelo. Esse vídeo é um vídeo especial que está sendo postado aqui numa segunda-feira, mas no próximo vídeo eu vou falar sobre depressão e o outro vídeo da outra semana, fechando setembro, eu vou falar sobre positividade tóxica. No final desse vídeo aqui, vocês vão poder assistir os vídeos que eu já fiz sobre o Setembro Amarelo. Eles vão entrar como uns quadradinhos aqui pelo final em algum lugar. Então, se você é novo por aqui, você já se inscreve para não perder. E se você já é inscrito, você deixa um comentário aqui embaixo falando o que você tá achando dessa nossa ideia do Setembro Amarelo. Eu não sei porque eu falo nossa ideia, se sou só eu que faço o canal, né? Mas enfim, é porque é nosso, porque é democrático, né? Meu e de vocês. O de hoje vai ficando por aqui. Eu encontro vocês no próximo vídeo. E esses aqui que são os vídeos que eu falei, entendeu? Vocês podem clicar para assistir. Tchau!